Chega um momento em nossas vidas que tudo precisa mudar. E essa mudança começa por dentro. Você não precisa viver hoje a sua velha vida. Existe um novo. Existe algo melhor para você. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida e o seu desejo sempre foi fazer novas todas as coisas. Hoje, em nossa segunda mensagem, seremos convidados a meditar em uma nova liberdade para viver de forma plena e responsável em Jesus. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, temos um esboço digital disponibilizado para você no aplicativo Céu na Terra, disponível para Android e iOS. Novas promessas, novas histórias. Abra o seu coração e coloque a sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos celebrar porque o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Essa é a série que nós começamos no domingo passado e vamos por todo o mês de julho, obrigado queridos, e também entraremos nos 2 primeiros domingos de agosto. Já temos a primeira palavra, que foi semana passada, com o tema O Novo Poder, e agora nós iremos para a segunda palavra nessa noite, amém? Se você não estava aqui domingo passado, eu convido você a assistir a palavra, porque ela está no nosso canal no YouTube e ela vai com certeza edificar muito a tua vida, você será abençoado. Falar do novo de Deus, nós entramos no segundo semestre de 2025 e nós estamos acreditando que esse ano vai ser maravilhoso. Quem está nessa fé aí, diga amém, Jesus. Ai pastor, mas o ano não foi muito legal até aqui e tal. Deus está fazendo algo novo, amém? Deus faz algo novo todos os dias. Faça uma experiência, pega o teu celular ou uma câmera e coloque no mesmo lugar na tua casa, na janela ou na sacada, no mesmo horário e tire uma foto, hoje, amanhã, tire 365 fotos o ano todo e depois compare. Nenhuma foto vai repetir a imagem da outra. Por quê? Porque Deus é criativo, Ele pinta um cenário novo nos céus todos os dias. Se Deus se preocupa em pintar um cenário nos céus e nas nuvens, novo, todos os dias, imaginem só o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Por favor, diga para quem está do teu lado, Deus tem algo novo para você, meu irmão, em nome de Jesus. O texto base dessa série está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, na nova versão transformadora, NVT, e diz assim, 2 Coríntios 5, 17, Paulo escreve dizendo, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Vamos ler juntos esse final? Diga, a vida velha acabou, uma nova vida teve início. Uma nova vida em Cristo. Uau, isso é empolgante, gente. Deus nos chama em Cristo Jesus para uma nova vida. Esta é a proposta de Deus para nós e esta série visa despertar isso no teu coração. A vida velha passou. Jesus não veio melhorar a nossa vida. Ele veio para nos dar uma nova. Eu creio nisso. Amém? Jesus, o que melhora é Sonrisal, por exemplo. Estou passando mal, estou com azia, né? Sonrisal melhora. Jesus, eu vou repetir, não veio melhorar a nossa vida. Ele veio para nos dar uma nova. Amém? Então a palavra de hoje é nova liberdade. E nós vamos meditar sobre isso. Olha só, existe um clamor no interior do ser humano por liberdade, uma sede por aventuras. Esse clamor por liberdade acaba resultando num desejo por coisas novas, aventuras, descobrir novos lugares. Tem gente que é assim, doidinho para romper com o sistema, sair no mundo doido, com o vento no rosto e sem prestar contas para ninguém, sem hora para voltar, sem hora para nada. Ai pastor, eu sou um desses, sou doidinho para fazer isso, só falta coragem e dinheiro. Sabe, essa fala ela não é incomum. Por quê? Porque muita gente tem optado por esse estilo de vida em busca de uma liberdade, né, entre aspas eu coloco aqui. E isso tem levado muitas pessoas a perderem as suas vidas em busca de achá-la. Inclusive de forma literal. Tem gente perdendo a vida literalmente. Há poucos dias nós tivemos 2 tragédias recentes, terríveis acontecendo. Por quê? Com pessoas que buscaram um estilo de vida assim. O desejo por um voo mais alto. Subir num balão além das nuvens, sem se preocupar com a segurança básico. Nós tivemos um caso de
um desejo de chegar ao pico de um vulcão, para que pudesse ter a vista mais preciosa da história, mesmo sem observar de novo o risco, o perigo. E isso levou essas pessoas à morte. Mas o pior, gente, por mais que isso seja triste e trágico, o pior não é a morte física, mas a morte espiritual. Muita gente tem perdido a vida eterna em busca de uma falsa liberdade. Na verdade, esse vazio que existe dentro de pessoas que levam a humanidade em busca de coisas novas, porque eles acham que são presos, né? E eles querem romper com isso e ir atrás daquilo que vai supri-los, não vai suprir. Só Deus pode preencher esse vazio no nosso coração. Então hoje nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade que nós podemos ter, como recebemos ela e como vivemos através dela. Esse vazio dentro da humanidade não vai ser preenchido. As pessoas chegam nos lugares mais altos da vida e não é difícil você ler uma notícia de alguém que pulou do alto de uma cobertura que custou milhões de reais. Porque essa pessoa chegou lá, no topo do que ela achou que seria o ideal, e descobriu que ainda continuou vazia. E o próximo passo, levado pela frustração e depressão, foi tentar acabar com a própria vida. Então hoje nós vamos falar sobre uma liberdade verdadeira. E o texto é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Nós vamos meditar nesse texto inicialmente aqui. Gálatas 5, 1, se você quiser abrir tua Bíblia, ligar tua Bíblia, ou ler na tela, já está aqui. Continuamos na versão NVT, e Paulo diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Bom, Paulo aqui está escrevendo às igrejas da região da Galácia. Galácia não era uma cidade, uma região que continha cidades. E essas igrejas localizadas ali estavam recebendo um ensino errado para voltarem a praticar coisas antigas da lei, como por exemplo a circuncisão, rituais que antes faziam nos tempos de Moisés, mas uma vez que eles foram salvos em Cristo e através do seu sacrifício, alguns mestres estavam ensinando que eles deveriam voltar para esse lugar que eles tinham saído. E então, quando faziam isso, eles anulavam o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo traz aqui então um ensino profundo para eles sobre sermos livres de verdade, e esse ensino se encaixa para nós também, mesmo não sendo judeus, sendo gentios, mas você vai notar. Eu quero trazer 3 pontos para entendermos sobre a nova liberdade. Primeiro, para viver a nova liberdade, nós precisamos entender que só Cristo pode nos libertar de verdade. Vamos dizer isso juntos? Diga: só Jesus Cristo pode me libertar de verdade. Paulo disse: pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Gente, por favor, entenda isso de forma definitiva. Não existe libertação sem Jesus. Não existe vida livre sem Jesus. Todo o resto são prisões disfarçadas de liberdade, que aparentemente nos dão alegria. Agora eu posso viver tudo que eu sempre quis. Agora eu alcancei 18 anos. Quem já teve essa ideia, né? Quando eu fizer 18 anos, acabou. Acabou, quero ver meu pai me segurar em casa. Só que esqueceu de trabalhar, né? Aí vai sair de casa doidinho assim, e aí, vai comer o quê, filho? Não tem jeito não, né? Então não basta só fazer 18, agora você é livre. Então essa falsa liberdade, agora eu vou morar sozinho. Eu quero ver minha mãe mandar eu lavar meus tênis, eu vou deixar criar bicho. Porque agora eu sou livre. Tem de tudo, né? Agora eu vou dar não sei o quê. Gente, essas coisas, elas aparentam trazer alegria. Eu vou ser feliz de verdade quando eu alcançar minha liberdade financeira, minha autonomia. Ah, pastor, aí você vai ver. Gente, essas coisas aparentemente trazem prazer, paz, mas o fruto real disso, quando chega no estômago da vida, é amargo. Não traz prazer. Traz a frustração, solidão, engano. É por isso que nós, quando buscamos viver essa liberdade falsa, sempre continuamos nos sentindo presos, ao ponto de sempre buscarmos algo mais. Nós nunca somos saciados nessa roda.
É exatamente por quê? Porque não sustenta, porque é falso. Você já viu o quanto viajar é bom? Quem acha bom viajar aí, amém? Você que vai agora em julho para Dubai, aleluia, para Paris, eu estou sabendo. Você que vai para Rio de Janeiro, você que vai para Caldas Novas, estou chegando mais perto, Faina, Brasabrantes é para cá, vai. O primeiro peixe que eu peguei na vida foi em Brasabrantes, cidade boa, viu? Você que vai ficar em Goiânia mesmo e tal. Mas quando a gente viaja, eu não sei se só sou eu assim, mas eu acabo de chegar de viagem, dá vontade de ir de novo, gente. Mas alguém? Só eu. Por mim eu nem desfazia as malas. Na verdade eu queria ter alguém só para trocar, tirar a roupa suja, pôr a nova e ir embora de novo. Você já chega de viagem olhando o próximo destino, totalmente pela fé, porque o dinheiro, talvez você viaje diferente, né? Mas nós viajamos assim, a gente programa quase que um ano, a gente fazer uma viagem internacional, por exemplo, a gente prepara 2 anos antes, já pagando, projetando, e continua pagando mais 1 ano e meio depois. Então uma viagem a gente fica quase aí 3 anos e meio pagando, mas é assim que a gente consegue. Mas não supre. Por quê? Porque é bom viajar? É bom, gente, é maravilhoso, férias, família, né? Ou que seja tal, ali lazer, mas isso não é liberdade. Sabe, nós não podemos achar que é isso que vai suprir, porque não vai. Só a liberdade que Jesus nos oferece é real. Só ela que vai gerar vida, completude, alegria, satisfação. Sabe, nós sentimos em Jesus essa satisfação que nós precisamos, e tudo o que nós precisamos nós vamos encontrar nele. Por quê? Porque quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus. E quando eu me torno filho de Deus, eu sou livre do grande mal da humanidade. Sabe qual é? Orfandade. A orfandade é aquilo que destrói as pessoas. Elas não sabem que são filhas de Deus, elas não vivem como filhas de Deus. E a orfandade, ela traz um próximo estágio, que é a rejeição. Todo órfão se sente rejeitado. Todo órfão vai automaticamente cair para um caminho de rebeldia, de isolamento, de depressão. Então a humanidade sofre esse mal chamado orfandade no 30 semanas, que acontece toda quinta aqui. A gente fala bem melhor sobre isso, eu convido você a conhecer e participar. Mas como que isso é sarado? Só tem uma forma: me tornando filho de Deus. E aí ele vai suprir tudo que eu preciso. Porque quando eu entendo que eu sou filho de Deus, quando eu me torno filho de Deus, eu sou aceito por Ele, aleluia. Eu sou amado e eu sou suprido. Aí eu posso dizer, como o autor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. E aí eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é um tudo posso como quem está sem nada e vai alcançar amanhã. É um tudo posso de alguém que já viveu isso. Antes de Paulo escrever esse verso, esse texto, ele diz: eu já passei por necessidade, eu já tive abundância, eu já tive doente, eu já tive curado, eu passei todas essas coisas por aquele que me fortaleceu. O que Paulo está dizendo aqui? Deus basta, a sua graça me basta. Inclusive ele escreve isso também: eu sou suprido no Senhor, Ele é tudo que eu preciso. E o que mais? Se vier mais alguma coisa, é lucro, é bênção, mas eu já tenho tudo que eu preciso. É isso que nós encontramos em Deus. Pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus e eu ainda continuo sentindo esse trem dentro de mim, esse vazio. Então eu não virei filho de Deus? O que eu fiz de errado no processo? Virou. Sabe o que falta mudar? A mentalidade. Você está filho de Deus, mas vivendo como o outro filho lá da parábola de Lucas 15. Ele era filho, vivia dentro da casa do pai, mas se comportava como escravo. Está cheio de filho e filha de Deus que ainda não mudou a forma de pensar e consequentemente não mudou as atitudes e consequentemente não teve mudança nos resultados. Então nós precisamos, Romanos 12, transformar os nossos pensamentos e passarmos a viver como filhos, e aí seremos supridos. Deus é tudo que eu preciso. Gente, o louvor inteiro dessa noite foi baseado nisso. Você notou? Tu és tudo que eu preciso.
Agora, outro ponto importante sobre a liberdade que Jesus tem para nós, preste atenção, é que a liberdade que Jesus oferece é completa. Não caia na mentira de que você não pode ser livre de algumas coisas. Não caia no engano do diabo de que tem algumas coisas que são mais fortes que você. Pastor, isso aqui eu não consigo viver, eu não consigo sair. Não aceite o fardo, o peso de que você nasceu com algo que é intrínseco na tua vida, e você sabe que isso entristece a Deus, você sabe que isso é pecado, mas você não consegue porque você já se convenceu que faz parte da tua natureza. Esses dias eu assisti um debate entre um pastor que eu gosto muito, o pastor César Cavalcante, e uma outra pessoa, e essa pessoa dizia para ele que adotou essa vida de pecado como uma escolha sexual que desagrada a Deus, dizendo: eu nasci com isso, eu não me tornei isso, eu nasci. Tá, queridos, por mais que eu e você possamos entender, nós nascemos em pecado, todos nós fomos formados em pecado. Então a nossa natureza adâmica é pecaminosa por essência. Mas eu não posso me conformar com isso, porque talvez você diga: pastor, meu bisavô era ladrão, meu avô era ladrão, meu pai era ladrão, e o meu primeiro relato com roubo foi aos 2 anos de idade, quando eu roubei um carrinho do meu colega. Eu também sou ladrão. Então, pastor, eu nasci com isso, faz parte da minha vida. Então eu entendo que se Deus me criou assim, é porque Ele quer que eu roube. Aleluia, Senhor, eu vou roubar e vou dar o dízimo ainda. Faz sentido, gente? Não. Todos nós temos na natureza pecaminosa uma tendência a desenvolver uma vida de pecado em uma área. Cabe nós sujeitarmos isso à vontade de Cristo e sermos libertos. Pastor, mas esse pecado é mais forte do que eu. Pode até ser que seja, mas não é mais forte do que Jesus, que te libertou na cruz do Calvário. Em Jesus nós podemos ser livres de todas as prisões que queiram nos prender. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? É engano do diabo você achar que não pode ser livre de alguma coisa. Nós podemos ser livres de tudo que queira nos prender. Aí eu quero que você olhe essa foto desse elefante belíssimo aqui. Eu vou até chegar para trás para não atrapalhar os irmãos. Olhem só isso. Quem aqui era do tempo que você ia no zoológico e tinha bichos no zoológico? Quem é? Tem mais de 40. Todo mundo levantando a mão tem mais de 40. Né? Ou no circo. Zoológico não. Bicho no circo. Quem lembra de bicho no circo? Ah, mais de 40. Agora levantaram a mão, mais de 40. Hoje não tem mais bicho no circo, né? Minha mente é acelerada. 3 pregações também, então vocês vão me ajudando aí, tá? Eu lembro, lá em Itajaí, sempre chegava um circo lá, e eu cansei de ver essa cena aqui, ó. Um elefante gigante, preso numa cordinha num toco. Ele está preso numa corda frágil, num toco ainda mais frágil. E um dia, por curiosidade, eu perguntei para um cara do circo, falei assim: como que ele não sai dali? O cara disse: desde o dia que ele nasceu, nós prendemos o pé dele nessa cordinha e nesse toco. Aí quando ele era pequeno, ele não conseguia realmente sair. Mas ele cresceu assim, e hoje ele não muda o seu lugar de prisão. Esse elefante foi doutrinado desde a sua infância a ser preso nessa cordinha e nesse pedacinho de toco. E é assim que acontece com muita gente. Você talvez cresceu no meio de um pecado, de uma condição errada, talvez até veio de família mesmo, e você está condicionado que você não pode fugir disso. Você desconhece a força de Jesus que está em você, e você está ali, ó. Eu me lembro que eu vi os elefantes, eles ficavam assim, ó, dançando. Se ele fizesse assim, ele arrastava o circo inteiro, se um elefante desse soubesse a força dele. Mas eu não vim aqui hoje pregar para elefantes, eu vim aqui pregar para filhos e filhas de Deus, que se você mudar a tua forma de pensar e entender quem você é em Cristo, nada vai poder te segurar, nenhuma corda, nenhum pecado. Pastor, mas a prostituição é difícil, a pornografia é difícil, as mentiras, pastor, a depressão, os pensamentos errados, nada disso pode te segurar. Uma sexualidade distorcida, nada, porque a força de Jesus está agindo na nossa vida e nele nós somos livres. Nem as piores cadeias podem nos prender se nós mudarmos essa forma de pensar. Ah, um elefante desse, se ele entende quem é, pode amarrar com toda a corda do mundo que não segura, porque ele vai sair. Então o que a gente precisa mudar?
a nossa forma de pensar. Eu sou um filho amado de Deus. Por favor, me ajude a pregar e diga isso. Diga, eu sou um filho amado de Deus. Agora, preste atenção ainda dentro desse primeiro tópico. Nunca esqueça que ser livre de verdade em Cristo não é fazer tudo o que você quer. Olha a frase que está junto com o elefante. Cristo nos libertou de tudo, inclusive de nós mesmos. Anote essa outra frase, porque ela precisa entrar no nosso coração. Aquele que faz tudo o que quer não é livre, mas sim escravo de si mesmo. Pastor, agora eu vou tocar o terror. Agora que eu sou livre, descobri hoje, eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, você ainda não está sendo livre. Você está sendo escravo de si mesmo. Então, ser livre de verdade não é fazer tudo o que me dá na ideia. É viver tudo aquilo que Jesus conquistou para mim. Esses dias eu vi um cara que foi inclusive um influenciador digital famoso. Era músico, cantor. Não vou citar o nome dele para não faltar com a ética aqui. Mas o pastorzão disse que não aguentou mais. Citei só o apelido, né? Essa parada de crente mais não. Porque eu cansei. Disseram aí que eu podia ser livre em Jesus, mas eu fui ver ser livre em Jesus, ser escravo daquilo que ele quer para mim. Não, isso não faz sentido. E tal, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, gente, gostava até dele. Cara inteligente, gente boa. Surtou. Porque não, ser livre e ter que fazer tudo que Jesus quer. Gente, o que Jesus quer para nós é vida, é bênção. Não, pastor, eu que sei o que eu quero para mim. Será? Quem tem filhos aí, pai e mãe sabe. Quando o teu filho é pequeno, ele acha que sabe o que quer. Por exemplo, você pega uma criança, ela olha o buraco da tomada e ela vê aquele grampo, Ramona. Quantas mulheres ainda usam Ramona? Tem aí? Aí a criança pega a Ramona aberta, as duas perninhas assim. Ela tem 2 anos, ela vê o buraquinho da tomada, o que ela pensa? Ah, foi feito para isso. E ela vai enfiar aqui. Se deixar, morre. Alguém aqui talvez já passou por isso. A criança sabe o que ela quer, gente? Me ajude? Não. Eu lembro quando eu era criança, na verdade eu não lembro, mas minha mãe me contou e ela está aqui para reforçar. Vocês lembram daqueles alfinete antigo de fralda que era abertinho assim, ó, aí você passava e colocava? Quem já usou desse? Quem? Tem mais de 40 também. Hoje não tem mais esse alfinete, né? Mas é um alfinete que abria. Aí minha mãe deixou lá e o alfinete, não sei, caiu e eu estava lá brincando pelo chão. E minha mãe disse que olhou e falou, Daniel, cadê o alfinete? E eu tinha quantos anos, mãe? 2 anos. E eu lembro dessa cena, é impressionante isso. Lembro, assim, não com detalhes, mas eu lembro do ambiente, eu na sala assim, quanto isso marca. Porque eu sabia que tinha feito algo errado, né? Certamente. E a minha mãe, cadê o alfinete? Cadê o alfinete? E sumiu o alfinete. Mas não tem onde está esse alfinete, esse menino engoliu. Levou no médico, fez o exame, estava lá o alfinete. Aqui dentro. Então uma criança, ela pega um alfinete e pensa que é uma balinha. E o médico falou, a senhora ora. Porque esse alfinete tem que sair, mas ele tem que sair com a parte da bolinha para baixo. Ele está aberto. Se ele sair com a parte do furo, que fura para baixo, seu filho já era. Então imagina como saiu. Estou aqui hoje pregando para vocês. Aleluia. Amém? Mas você está notando como que criança não sabe o que ela quer da vida? Criança vê um alfinete e quer pôr na boca. Ei, confia que Jesus sabe o que é melhor para você. Confia. Pastor, mas esse negócio de crente prende demais a gente. É cheio de barreira, de prisão. Não é prisão, é proteção. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos coloca no lugar certo que Ele tem para nós. Então viva a liberdade que Jesus tem para você. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Segundo ponto para viver a nova liberdade. Tenha uma atitude de perseverança e constância. Diga comigo, perseverança e constância. Olha o que Paulo falou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. O termo permaneçam aqui, ele vem do grego que quer dizer manter a posição de conquista. Preste atenção.
Permanecer aqui é fique no lugar que foi ocupado. Não saia deste lugar que você foi colocado. É isso que Paulo está dizendo. Fiquem aí. Permaneçam. Você já viu como nós lutamos para segurarmos títulos maravilhosos que nós temos? Por exemplo, você que com muito trabalho conseguiu se formar no teu curso superior, talvez foram 5, 6, 7, 10 anos, você fez um mestrado, um doutorado, você fez uma pós, você fez talvez até uma especialização em alguma coisa. Quantos anos, e aí você conseguiu lá todos os seus diplomas? Você não vai abrir mão disso, e nem deve. Glória a Deus, isso é bênção para as nossas vidas. Você hoje tem uma profissão, você pode ser uma profissional excelente na tua área, um profissional, a gente não abre mão disso. Homens, por exemplo, que gostam de futebol, você não abriria mão de um título mundial, por exemplo, do teu time, abriria? Não, os palmeirenses não podem entrar nessa conversa, né? Mas não tem mundial. Inclusive eu fiquei sabendo que nós estamos perto de uma terceira guerra mundial, mas eu já sei a saída. Quando a terceira guerra mundial chegar, a gente corre todo mundo para a sede do Palmeiras, porque lá não tem mundial. Fui mal, né? Inclusive hoje quem ganhou lá o negócio? Foi o Chelsea mesmo? Oh, coisa, gente. Estava torcendo por Paris. Mas tá bom, só o Palmeiras não ganhando, a piada continua. Então, você como eu, que o teu time tem 2 títulos mundiais, sede santos, porque eu sou santo, Jesus disse. Então, sabe, eu sei que é bobo, mas a gente que gosta de futebol não abriria mão de um título mundial do nosso time, abriria? Não. Então, se essas coisas terrenas são importantes para nós, imaginem as espirituais. Gente, Jesus morreu na cruz para nos dar a liberdade nele. Paulo está dizendo, não abra mão disso. Não saia deste lugar. Ele conquistou e nos presenteou. Agora nós precisamos permanecer firmes nessa posição. Gente, preste atenção, eu vou te dar um ensino pastoral aqui. O diabo vai tentar constantemente nos tirar desse lugar, assim como ele tentou fazer com Jesus. Mas não ceda, fica firme nesse lugar que Jesus te pôs. E nunca esqueça que a estratégia do diabo é sempre a mesma. Ou ele vai tentar te atacar na escassez, te jogando no chão, ou ele vai tentar te derrubar na soberba, te jogando para o alto, para que você ache que pode tudo sem Deus. Você já viu que ele fez isso com Jesus? Ele fez isso com Eva primeiro, lá no jardim. Eva estava lá de boa, toda distraída, para conversar com a cobra, tinha que estar bem desligada. E aí o diabo chega e fala para Eva assim, vocês não vão comer de nada que tem aqui não? Esse tanto de fruta? Não, a gente pode comer sim. Levando o foco dela para fome. Não, a gente pode comer. Então já que vocês podem comer, você já observou essa árvore aqui? Não, essa árvore aí não pode comer não. Essa é a única que não pode. Mas aí com essa fala do diabo, a Bíblia diz que a Eva olhou e viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era vistoso, atraente. E aí ela foi e comeu. Onde que o diabo derrubou a humanidade? Focando na escassez. Ela come, dá para o seu marido e então derruba a humanidade. Ele tenta o mesmo com Jesus. Jesus está lá, 40 dias de jejum, meu Deus, imagine a fome. O mesmo diabo chega e foca na falta. Você está com fome, né? Jesus, estou com fome. Então faz o seguinte, transforma essas pedras em pães e come. Jesus já dá uma lapada nele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, o inferno perdeu mais um, livre sou. Jesus, essa música nasceu lá, Jesus criou ela. Diabo perdeu mais um, livre sou. Aí o diabo não consegue derrubar na escassez, o que ele faz? Ele leva para o outro oposto. Então vem cá, Jesus. Coloca ele no alto de um monte e fala, se prostrado você me adorar, tudo isso eu te darei. Você consegue notar como o diabo vai do extremo para o outro com facilidade? Ele tenta derrubar na miséria, não consegue, ele tenta derrubar na altivez. Então você é filho de Deus? Então compra uma camiseta e escreve nela, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Ô camisetazinha soberba. Você tem uma dela? Feia. O que mais tem aí nesse mundo é crente soberbo. Eles andam assim, nariz empinado. Quem é você, filho do dono do mundo? Quer fazer uma análise? Pergunte para quem não faz parte do nosso meio o que eles acham de nós.
Eu faço essa análise direta em postagens. Esses dias fizeram uma postagem que Goiânia é uma das capitais do Brasil que mais tem evangélicos. E eu entrei para ver os comentários. Os não evangélicos disseram assim: o povo metido, que se acha, para eles nós somos lixo. E eles são os melhores. Por que que eles têm essa impressão? Porque nós estamos passando ela. Ó. Então, ou o diabo tenta derrubar na miséria, ou ele tenta derrubar na altivez. Não caia nisso. Você é livre em Jesus e não ceda deste lugar. Mantenha um equilíbrio. Filho de Deus, suprido. Você é um filho amado. Em Deus você é totalmente suprido. Gente, a coisa mais perigosa é gente que não entende isso e vai cair deste lugar por causa da fome. Sabe, a fome é algo terrível. Ontem eu e a Rosana estávamos em um pit dog e a gente gosta de um X podrão que tem ali perto de casa. Quem mais gosta daqueles que o maionese assim perdida? Só eu, gente. Aquele assim, ó, o chapeiro está lá fazendo, só dele cai na chapa. Assim. O bacon fica salgadinho, gente. O daqui não é assim, tá? Eu queimei o nosso hambúrguer hoje, gente. Não, põe uma câmera lá agora na cozinha e põe aqui para vocês verem que o pessoal, todo mundo de touca, eles não conversam em cima do hambúrguer, ali é top. Mas eu gosto desse X podrão. Eu estava lá com a Rosana e na hora de pagar chegou um cara, gente, partiu meu coração. Ele falou para a dona do pit dog assim, ó: senhora, posso olhar no seu lixo para ver se tem alguma coisa para eu comer? A dona do pit dog falou: não, você não vai olhar no meu lixo, eu vou fazer um pão com ovo para você. Sabe, aquele cara não era um cara malandro. Ele não estava ali querendo dar o golpe em ninguém. Ele não pediu para ninguém pagar nada para ele. O cara envergonhado. Ele ganhou o lanche. Sabe, ele ganhou aquilo que foi entregue para ele ali naquela hora. Ele nem quis comer ali. Falou: não, gente, obrigado, deixa eu ir embora. O que é isso, gente? É fome. A fome leva você até para o lixo para procurar comida. E o que essa história tem a ver conosco? O que mais existem hoje são filhos de Deus que não entenderam que são filhos e estão andando nas ruas com fome. Qualquer mulher que você olha parece um prato delicioso. Qualquer pornografia que destrói tua vida, tua mente, você enfia a cara. Passa o dia inteiro assistindo porcaria, fofoca, vendo a vida dos outros, se alimentando de lixo. Isso é escassez, isso é falta. Não, nós somos filhos e nós somos saciados. A melhor coisa que tem é você andar saciado, porque o pastor Carlito fala que os saciados são seletivos. Quem está satisfeito não come qualquer coisa, gente. Quem está satisfeito, ele não vai enfiar a cara numa lata de lixo para comer. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Você já viu que coisa horrorosa é uma pessoa esfomeada que vai para uma festa? Você descobre rapidinho quem são os esfomeados na festa. Gente, o jantar está... já pegou o prato e ele está lá, o primeiro da fila. Um dia eu estava numa festa e falaram assim, ó, gente, agora nós vamos... O cara pegou o prato, correu para a fila e ficou lá. Aí a pessoa falou, agora nós vamos orar e cantar. Ele, pegou o prato assim, saiu abanando, está quente, né, gente, aqui. Morto de fome. O morto de fome, ele passa vergonha, ele come tudo, ele faz uma serra que parece que ele está indo orar lá no Morro do Mendanha, ele sabe desesperado, ele já come olhando para o lado. O morto de fome, ele carrega a sacola na bolsa para levar para casa. Sabe, ele vai, ele pensa, ele está sempre ali, a pessoa, gente, deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você for para uma festa, come antes em casa, né? Pastor, não sou trouxa não, vou chegar lá e tocar o terror, pelo amor de Deus, gente. Isso é horrível. Vai para uma churrascaria, eu estou pagando, vou comer tudo. Tem uns trem que até enfeite que está lá, não é de comer, vou comer. Tudo esfomeado. E assim tem gente que está na vida, está enfiando a cara em carniça do diabo. Por quê? Porque não está sendo suprido em Deus. O que você come todos os dias quando você acorda? Você desperta, você já pega o teu celular e entra no raio mortal, no raio que o parta, vai vendo, é gente morto, arrancou a cabeça, isso. Não! Isso vai gerar fome em você, isso vai gerar escassez, vai gerar miséria. Ou então você fica lá olhando e fala assim, nossa, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que comprar uma joia maior. Ou cai na miséria, ou cai na soberba. Não, acorda de manhã cedo e se alimente do Senhor.
nós estamos no propósito de lermos Provérbios, toda essa série. Eu não vou passar vergonha em você não e pedir para levantar a mão quem está lendo. Vou ser bonzinho hoje, domingo que vem eu pergunto. Das duas, ou você falta domingo que vem, ou você começa a ler para não passar vergonha. E não falte, por favor. Gente, nós estamos lendo Provérbios, um capítulo por dia. Nós homens estamos só apanhando nos primeiros 7 capítulos de Provérbios. Está falando só para nós, de adultério, cai fora, mulher mata, prostituta, não sei o quê. Mulher mata não, mulher errada mata. Quase, tá vendo? Então cai fora, mas fica tranquilo, irmãs, vai chegar a hora de vocês. Provérbios ensina tudo, gente. Pastor, eu não estava domingo passado, eu não entrei. Nós estamos lendo um capítulo de Provérbios por dia, começa hoje. Lê Provérbios 1 lá. Hoje nós estamos no 8 já, né? É o 8? Estamos no Provérbios 8, mas você pode começar hoje. E você termina um pouquinho depois. Gente, Provérbios é maravilhoso. Começa o dia se alimentando de Deus. E você vai sair suprido de casa. Quem está me entendendo, diga amém. Por favor, diga para quem está perto de você, você é um filho amado de Deus. Não coma carniça. Último ponto. Última meditação. Não aceite voltar mais à velha vida. Diga forte comigo, diga eu não posso voltar para a velha vida. O que Paulo disse? Lê comigo o texto. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Por favor, olha para mim. E nesse último ponto, eu acredito que eu vou contrariar algumas pessoas aqui. Mas eu prefiro ficar com o compromisso que eu tenho de ensinar a verdade bíblica. Fica até o fim. Paulo nos orienta a não retrocedermos. Paulo está dizendo que nós não permitimos, uma vez que nós fomos livres, novamente deixarmos que aquilo que nos escravizava volte a agir. Se a Bíblia está nos orientando a não nos submetermos novamente ao estado que saímos, é porque é possível que isso aconteça. Nós não somos universalistas aqui nessa comunidade. Pastor, o que é isso? São aqueles que acreditam que toda a humanidade já é salva pelo sacrifício de Jesus e eles não precisam fazer nada. Não, nós não acreditamos nisso, porque a Bíblia não dá base para isso. Deixa eu te explicar melhor. O plano perfeito da salvação, da nova vida em Cristo, santidade, santificação, inicia na graça. Um ato de amor que não merecíamos. Graça, favor e merecido. E nos foi dado. Jesus fez na cruz. Nossa salvação foi garantida na morte de Jesus Cristo na cruz. E não há nada que façamos que possa resultar na nossa salvação. Mas nós precisamos receber isso como um presente. Esta é a nossa parte. E a Bíblia inteira vai nos mostrar isso. Leia comigo, por favor, Efésios 2:8. Paulo diz: vocês são salvos pela graça. Então, veio de Deus. Favor que não merecíamos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, pela graça é que a salvação foi gerada da parte de Deus, só que eu recebo ela pela fé. Esta é a minha parte. Olhe para mim, Paulo está nos chamando aqui para uma responsabilidade. A salvação foi gerada por Jesus, mas eu preciso crer que ela é para mim. Eu preciso acreditar que Jesus morreu na cruz por minha causa. Tanto é que em Romanos 10:9, o próprio Paulo vai dizer: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Isso é o que, igreja? Participação nossa. Responsabilidade nossa. Nós precisamos crer na sua morte e recebermos a sua vida através da sua ressurreição. Agora, e nesse ponto que eu vou contrariar talvez alguns que tenham uma veia mais hipercalvinista. Existe sim uma possibilidade de deixar de crer. Existe sim uma possibilidade de abandonar a fé e o lugar de liberdade e voltar a sermos escravos. Se não existisse, a Bíblia não nos traria
tantos alertas. Paulo está orientando aqui judeus a não voltarem à velha vida, que era baseada na lei, mas esse mesmo alerta serve para nós, gentios, de não voltarmos para a velha vida, que era de descrença total, uma vida de pecados. Ah, pastor, mas isso não é possível que aconteça. Sabe, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação não se perde, a salvação, isso, aquilo. A hipergraça tem essa fala, mas nós não acreditamos nisso. E eu quero te dar alguns textos para você meditar. O esboço, inclusive, já está no aplicativo para você poder ler melhor depois. Mas leia comigo Hebreus 6, do 4 ao 6. O escritor diz, leia com muita atenção, por favor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade, da palavra de Deus e os poderes da era vindoura e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que o escritor está dizendo? Ele não está falando de gente que não conheceu Deus aqui, não, gente. Olha a lista. Iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da vida que virá. Mas caíram. Isso aqui se chama apostasia. É possível. Tem mais. 2 de Pedro 2, 20 e 21. Quando pessoas escapam da corrupção do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois são enredadas e vencidas por ela, estão em pior estado do que antes. Teria sido melhor nunca tê-lo conhecido. De quem que Pedro está falando aqui, gente? De ímpio? Não. De gente que escapou da corrupção do mundo, que foi salvo, que conheceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas foram vencidas e estão em pior estado do que... Tem mais, Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Não, pastor, Paulo está falando aí daqueles que nunca foram alcançados pela graça. Tá, então a gente precisa fazer uma análise melhor disso aqui. É possível você cair de um lugar que você nunca esteve? A Bíblia está dizendo que eles caíram da graça. Então é possível. Gente, não dá para brigar com o que está na Bíblia. A Bíblia explica ela mesma. Tem mais. 1 Coríntios 9, 27. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Imagine, para mim o 02, Paulo, preocupado com, depois de tudo que ele viveu, ser reprovado. Então era possível que isso acontecesse. E o último texto, Mateus 24, 13, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ai, pastor, você pesou o clima agora. A ceia não vai nem descer. Ficou tenso. Seria tão mais fácil para mim pregar aqui uma hipergraça, um hipercalvinismo. Gente, pode ficar de bobs, pode fazer o que você quiser, salvação não tem como, você não pede. Você pode chutar o pau da barraca, você pode... Não, gente. E eu parei aqui no Novo Testamento. Eu poderia entrar com vocês em todo o Antigo Testamento, que vai nos dizer constantemente, Deus nos dando responsabilidade. Lembra de Caim? Caim, quando estava bravo com o irmão, o que Deus falou para ele? Caim, diante de você tem duas escolhas. O mal está batendo na porta do seu coração. Escolhe o bem. Deus ainda deu conselho para ele. Ele escolheu o bem? Não. Deus disse em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês que escolhem. Em toda a Bíblia, Deus não nos isenta de responsabilidade. Agora eu tenho uma boa notícia para você, para alegrar um pouco o teu coração. Alegrar um pouco não, alegrar muito. Nada externo tem o poder de te separar de Deus. O diabo, os demônios, nem ninguém nessa terra pode tirar você das mãos de Jesus. E eu tenho uma notícia melhor ainda. Jesus não vai te abandonar. Deus não vai acordar um dia de mau humor e falar assim, hoje está todo mundo perdido.
Todo mundo está pecando. Não, agora está todo mundo salvo. Vocês leram a Bíblia, jejuaram, agora estão pedindo. Não, Deus não é volátil. Deus é firme. Deus é amor. E ninguém, o diabo não pode tirar das mãos de Jesus. Mas, eu posso escolher sair deste lugar. A única pessoa que pode me tirar do poço de fé e de salvação sou eu mesmo. Então, escolha não sair. Pronto. Ninguém pode tirar. Aí nesse ponto eu concordo que uma vez salvo para sempre. Por quê? Eu não sou louco de escolher sair desse lugar maravilhoso que Jesus me deu. Então se ninguém pode tirar e eu não vou sair, pronto, uma vez salvo para sempre. Aí eu concordo. Mas tem que ter a nossa participação e responsabilidade de vigiarmos, perseverarmos. Pastor, mas não é assim, Deus é amor. No final, preste atenção. Se você vai pegar uma estrada e rodar 100 quilômetros nela, e desde o primeiro quilômetro você está encontrando placas, cuidado, buraco na pista. Anda mais 20 metros, cuidado, buraco grande na pista. Lá no final dos 100 quilômetros você andou e não teve nenhum buraco. Você ia ficar como? Que palhaçada é essa? Vim freando a viagem inteira, atento a viagem toda. Chegou no fim, não tinha nenhum buraco. Faz sentido? Não faz. Por que a Bíblia inteira nos alerta sobre um perigo eminente? Para chegar no fim ele não existir? Não faz sentido. Vigie, guarde aquilo que foi te dado. Segure com unhas e dentes. Persevere até o fim. Pastor, mas qual é o equilíbrio disso então? Eu te trago aqui. O equilíbrio é crer e saber que Deus é um Pai de amor, que me salvou em seu Filho Jesus, me dando de graça tudo que eu preciso. Que Ele não é inconstante para mudar de ideia e me tirar isso, deixar de me amar. Mas sim, eu posso rejeitar esse presente. Eu posso decidir não estar mais neste lugar de amor e liberdade. E contrariando o Senhor, meu Deus, por quê? Porque se não fosse assim, quando eu me converto, então, Deus roubou de mim o livre poder de escolha. Não, eu continuo tendo essa liberdade, mas eu não vou escolher sair, nem eu e nem você. Amém ou não, gente? Cutuca quem está ao teu lado, diga para ele, não sai desse lugar também não, meu irmão. Não, me ajuda a pregar, eu sei que é chato, mas eu quero que você irrite ele e fale, não volte para a velha vida, meu irmão. Amém? Pastor, mas e aí, pastor? É difícil. Vou terminar aqui. É uma briga constante, eterna, carne e espírito. Mas eu tenho outra notícia maravilhosa para você. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudando a vencer. Você tem o Espírito Santo aí. Viva a nova liberdade que Ele tem para você. Ele te fortalece para você fazer as escolhas certas. E o último texto é João 8,36, que diz, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu te chamo, igreja, vamos viver a verdadeira liberdade, que é esta, em Cristo, como filhos de Deus, experimentando tudo que Ele preparou para nós, e vamos permanecer neste lugar em que fomos colocados. Essa é a nossa parte. A nova liberdade é um presente, mas também uma responsabilidade. Te convido a tomarmos uma ceia diferente hoje. A ceia da nova liberdade. Porque foi através do pão, do corpo que foi partido, simbolizado no pão, e do suco que nós vamos tomar, que simboliza o sangue derramado, e que nós podemos ser livres. Então eu quero te convidar a ficar de pé, se você quer viver essa nova liberdade. E agora nós vamos tomar a ceia juntos. Por favor, pegue o teu pedaço de pão e o teu suco aí. Pastor, não vou tomar a ceia hoje não, porque a palavra aí pesou. Eu fiquei preocupado. Ei, aí que você tem que tomar a bênção. Isso aqui, representa o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Pastor, não vou tomar a ceia não, porque eu não me acho merecedor. Ótimo. O perigo seria se você se achasse bom demais. Nossa, pastor, ainda bem que Jesus morreu na cruz, porque se eu ficasse de fora do céu, ele não seria o mesmo. Não. Nós merecíamos a morte, mas ele nos deu a vida. Então pegue os elementos, os servos vão passar aí. Pegue e tome conosco. Pastor, hoje eu quero tomar a decisão de viver essa vida livre. Eu quero hoje confessar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Pegue o pão e o suco e declare que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Declare que Ele morreu na cruz por você, para te salvar. Sim.
Jesus está nos chamando. Você que está online, pega o pão aí, pega o suco na tua casa. Vamos tomar a ceia juntos, no nome de Jesus. Olhe para esse pedaço de pão, olhe para esse pouquinho de suco e se alegre. Sim, foi através deste sacrifício que nós recebemos a verdadeira liberdade. Você vai tomar a ceia hoje, vai poder gritar e dizer: eu sou livre em Jesus, livre. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e deu aos discípulos e disse: façam isso em memória de mim. Depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Somos livres, o Rei está voltando e nós nos encontraremos com Ele. Uma igreja linda, preparada, adornada. Então essa noite é uma noite de alegria, porque a nova liberdade nos alcançou. Vamos orar? Consagrando e agradecendo este momento. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua morte naquela cruz, pela tua vida naquela sepultura. Fomos salvos, resgatados e livres da morte, do pecado, da separação eterna de Deus. E agora, hoje aqui, como igreja, nós podemos tomar essa ceia em gratidão. E que possamos viver a partir de hoje como filhos legítimos a nova liberdade que o Senhor nos deu na cruz. Coma do pão, beba do suco com ações de graça e depois adore e cante com toda a força do teu ser.